Israel, o Estado-nação do Oriente Médio, que é o único país judeu do mundo, que está em uma das regiões mais tensas de todo o planeta, com a maioria dos seus vizinhos não reconhecendo sua existência e passando por diversas guerras ao longo dos anos, que forçaram o país a ter o maior gasto militar per capita do planeta, com mais de 20 bilhões de dólares anuais destinados à sua defesa. E esses motivos seriam suficientes para Israel sofrer economicamente, mas mesmo assim, conseguiu pavimentar o caminho para a prosperidade, investindo no desenvolvimento de novas tecnologias e dando condições ideais para empresas surgirem no país, sendo um dos maiores centros de inovação e tecnologia do mundo, que acabou rendendo o apelido de Nação das Startups. Tais fatores permitiram o povo israelense hoje a desfrutar de um excelente padrão de vida, possuindo altos índices de IDH, educação e uma renda per capita de 42 mil dólares, superior a países como Japão, Nova Zelândia e Reino Unido. E nesse vídeo, vamos ver como essa nação tão pequena, com uma área equivalente à metade do estado do Rio de Janeiro, uma população de apenas 9 milhões de pessoas, localizado em uma região árida, com escassez de água e poucos recursos naturais, conseguiu tamanho desenvolvimento em meio a tantos problemas e instabilidades políticas. Para entender a formação de Israel, é necessário citar que, apesar de ser uma nação jovem, tem uma história muito longa, pois os judeus modernos são descendentes dos israelitas que migraram para a região há mais de 2000 anos, quando foram expulsos de suas terras pelos romanos. E no início do século XX, com crescente antissemitismo na Europa, o movimento sionista, ou seja, o restabelecimento de um Estado judaico e a imigração dos judeus de todo o mundo para suas antigas terras, que na época era a Palestina dominada pelos britânicos, começou a ganhar força. E após a perseguição dos judeus pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a crescente pressão internacional para reconhecer um Estado judeu levou a ONU em 1947 a reconhecer a divisão da Palestina em dois estados, sendo um judeu e outro árabe. E com a formação do Estado de Israel em 1948, intensificou-se um processo que viria a ter um papel fundamental na prosperidade econômica, a imigração, que foi muito intensificada para a região após a adoção da chamada Lei do Retorno, que concede o direito de cidadania israelense para judeus de qualquer região do mundo, ou a qualquer pessoa com um pai, avô ou um cônjuge que seja judeu. E essa lei fez muitos judeus europeus migrarem para Israel, dobrando a população judaica do país entre 1947 a 1950, passando de 600 mil para 1.200.000 pessoas. Só que, diferente da maior parte de fluxos migratórios para países, Israel recebeu muitos imigrantes qualificados, como engenheiros, médicos e cientistas, que estimularam a demanda interna na região. Além disso, a partir de 1949, o país começou a receber ajuda financeira dos Estados Unidos e, em 1952, reparações da Alemanha Ocidental. E esses fatores contribuíram para um rápido desenvolvimento econômico entre 1950 a 1970, crescendo em média 5,7% ao ano nesse período, mesmo com uma forte intervenção governamental e protecionismo das indústrias de têxteis, diamantes e agricultura. No entanto, após a Guerra Yom Kippur em 1973, como união de países árabes contra o Estado de Israel, o país começou a enfrentar problemas econômicos, com o excesso de gastos governamentais, uma grande queda do crescimento e a inflação. E nos anos 80, Israel chegou a níveis de uma hiperinflação de incríveis 450% e estava à beira do colapso, quando entendeu-se que eram necessárias medidas para retomar o crescimento do país. E com isso, foi feito um programa de estabilização, reduzindo os gastos públicos, desvalorizando o shekel israelense, controlando preços e salários, além de reformas liberais, com privatizações e abertura de mercado. Nos anos 90, dois fatores contribuíram para a definitiva mudança de panorama da economia israelense, pois com o fim da União Soviética, mais de 930 mil judeus soviéticos imigraram para Israel, com quase 60% deles qualificados. E para somar a isso, foi aplicado o projeto IOSMA, o qual, visando atrair investimentos estrangeiros e desenvolver novas indústrias, gerou investimentos em novos fundos de capital de risco e em pequenas empresas. Também foi estipulado seguro aos investidores estrangeiros, cobrindo até 80% do valor investido em caso de prejuízo.
E esse projeto atingiu resultados excepcionais, pois os investimentos de capital de risco saltaram de 58 milhões de dólares para mais de 3 bilhões de dólares em apenas 9 anos, e viria a desempenhar um papel fundamental no crescimento da principal indústria do país, a alta tecnologia, que representa hoje 46% das exportações. E esse programa governamental, a localização em uma região relativamente pobre em recursos naturais e a constante ameaça de guerra, fez os israelenses entenderem que era necessário investir pesado na tecnologia, possuindo cerca de 5% do PIB do país investido anualmente em pesquisa e desenvolvimento, sendo a maior taxa do mundo. E com isso, Israel se tornou o quarto país mais amigável para o surgimento de startups, que levou a Silicon Wadi, uma área de diversas cidades, principalmente em Tel Aviv, que é o polo de tecnologia de Israel, com a segunda maior concentração de empresas tecnológicas em todo o mundo, apenas atrás do Vale do Silício, sendo Israel a nação com a maior concentração de startups per capita do planeta, com cerca de uma startup a cada 1.400 habitantes, além do país ser o local de criação de empresas como Waze e Fiverr, e serviu de berço para invenções importantes, como o Firewall e o Pendrive. Além disso, mais de 250 empresas multinacionais possuem bases de pesquisa e desenvolvimento no país, como o Google, Microsoft, Facebook e a Apple. Isso só foi possível não apenas pela necessidade ou por incentivos governamentais, mas também porque o país detém uma educação de alta qualidade, com universidades no nível dos principais países desenvolvidos, além de possuir uma das populações mais educadas do mundo. Para exemplificar isso, Israel possui cerca de 140 engenheiros e cientistas a cada 10 mil funcionários, a maior proporção do mundo, acima dos 85 dos Estados Unidos e 83 do Japão. A questão cultural também é fundamental para explicar o sucesso israelense, pois diferente de diversos países da Ásia e até mesmo do Brasil, onde arriscar abrir seu próprio negócio, possivelmente fracassar no processo e ser julgado pela sociedade é visto de forma negativa, em Israel existe a cultura do chutzpah, ou seja, desafiar ideias e possuir audácia, que faz com que desde muito jovens as suas crianças cresçam imersas em uma cultura de empreendedorismo, de tentar algo novo e diferente, que estimula o crescimento e inovação presentes na sociedade israelense. E essa cultura, aliada com a tecnologia, permitiu Israel se destacar em outros diversos setores, como a agricultura, por exemplo, que graças ao constante fluxo de imigrantes para o país e o relacionamento difícil com seus vizinhos, trouxe a necessidade de produção de alimentos internamente. Todavia, o país esbarrava no desafio de estar localizado em uma região árida, com escassez de água, e a solução encontrada foi através da tecnologia, criando técnicas de reutilização da água do esgoto, com quase 50% da produção agrícola utilizando essa técnica, além da dessalinização de água do mar para consumo, a irrigação por gotejamento que otimiza o gasto de água e sementes híbridas com alta durabilidade. E hoje, mais de 670 milhões de dólares estão investidos na tecnologia agrícola israelense, utilizando drones que colhem frutas no momento certo, um software que fornece dados em tempo real sobre colmeias para polinização inteligente e o uso de satélites para saber onde e quanto irrigar a lavoura. Além disso, a indústria de diamantes é extremamente importante para Israel, sendo um dos principais centros mundiais de diamantes, tanto para o comércio quanto para a manufatura de diamantes polidos, possuindo fábricas de polimentos de diamantes entre as mais avançadas do mundo, responsável por 9% das exportações do país, que gera uma receita anual de 10 bilhões de dólares. O turismo também é outro setor que vale a pena mencionar, principalmente por Israel estar localizado em uma área importante para as três principais religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, sendo esse o principal motivo por mais de 4,5 milhões de turistas visitarem o país anualmente, gerando mais de 6 bilhões de dólares de receita. Mas apesar de todo o sucesso econômico, é necessário frisar as constantes guerras que Israel passa desde sua formação, sendo desde 1948, 8 guerras oficiais e diversas tensões, a mais recente delas em maio de 2021, com a Palestina acusando israelenses de tentar despejar famílias palestinas em Jerusalém Oriental, hoje com maioria palestina. Isso levou uma tensão que durou 2 semanas, com o Hamas, um grupo palestino, disparando 4.000 foguetes contra Israel, o que evidenciou
a importância do Iron Dome, o sistema de defesas antimísseis de Israel. Tal fato exemplifica o motivo de Israel ter gastos excessivos para se defender, em alguns momentos de guerra ao longo dos anos, chegando a gastar até 25% de seu PIB, e mesmo hoje, continua sendo o país que mais gasta com defesa per capita do mundo, além de 30% dos gastos de pesquisa e desenvolvimento serem destinados a fins militares. E esses motivos colocam o exército israelense como um dos mais avançados tecnologicamente do mundo, sendo pioneiro em diversas inovações, como substituição de soldados por veículos robóticos para controlar as suas fronteiras, uso de drones em combate e satélites para espionagem, que faz a nação ser uma das principais exportadoras de equipamentos, principalmente para a Europa e para os Estados Unidos, gerando 8 bilhões de dólares anualmente. Portanto, Israel conseguiu prosperar mesmo em uma região tomada por instabilidade, passando por diversas flutuações econômicas e conseguindo se afirmar como uma grande potência tecnológica. Mas a estabilidade política do país está sempre em xeque com os diversos conflitos com os vizinhos árabes, principalmente porque ela é fundamental para continuar estimulando os investimentos estrangeiros, que são essenciais para o crescimento da nação. Sendo assim, a única solução aparentemente viável para o país conseguir desfrutar de alguma paz na região seria a adoção de 2 estados com a Palestina, e assim possibilitar a realocação de parte dos gastos massivos com defesa em outras atividades mais produtivas para o desenvolvimento. No entanto, independente de uma solução ou não, é difícil não imaginar um cenário de otimismo para Israel, que ao longo dos seus 73 anos de existência, graças à sua cultura empreendedora e inovadora, conseguiu superar as adversidades e se desenvolver em um nível que poucos poderiam acreditar.